Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar em um capítulo muito lindo. Ele está no livro de Daniel, no capítulo 7. Eu fico maravilhado de ver a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da história da humanidade. Nada pode escapar das mãos de Deus. Deus, ele não tem um plano B. E Deus nunca foi pego de surpresa. Ele sabe de tudo com antecedência daquilo que vai acontecer com a humanidade. Ainda que muitos não creiam na pessoa de Deus, mas o fato de alguém crer ou não crer em Deus não invalida a sua existência. Ele é soberano e não depende da minha ou da sua vontade em crer nele para que ele exista. Ele é o Deus autoexistente. Se você que me vê e ouve não acredita em Deus, daqui a 100 anos todos nós estaremos na eternidade. E lá sim nós veremos a realidade das coisas. Mas vamos ao texto, que é o mais importante. Este texto ele foi escrito pelo profeta Daniel. O profeta Daniel, provavelmente ele foi levado cativo na primeira investida do mais novo império, o Império Babilônico. E Nabucodonosor, ele era um príncipe ainda, filho do rei Nabopolassar, que era rei de Babilônia. E Nabucodonosor, como príncipe, ele estava à frente do exército, aumentando assim o império do seu pai. Por volta do ano 606, Nabucodonosor ele estava ali na região da Judéia, e ele ficou sabendo que o seu pai, Nabopolassar, ele tinha morrido. Então ele pega alguns cativos ali da região de Judá, de Jerusalém, e no meio desses cativos vieram Daniel. Isso por volta do ano 606. Nabucodonosor ainda sobe ali na região da Síria, ele vence Faraó Neco II na batalha de Carquemis. E ele volta e assume o trono da Babilônia. Nabucodonosor, ele assumiu por volta do ano 605. E ele provavelmente governou até o ano 562. Teve algumas pessoas que assumiram o trono por um pouco período de tempo. E no ano 556 aproximadamente, antes de Cristo, Nabonido, que era genro de Nabucodonosor, ele casou com a filha de Nabucodonosor, tornando seu genro, e ele assume o trono. E ele teve um filho, esse filho chamava Belsazar, e quando Nabonido ele foi aumentar o seu império ali pela região da Arábia, ele deixou Belsazar no trono. E foi nesse período aqui que Daniel ele teve esta, vamos dizer assim, essa visão, ou melhor, ele teve um sonho, de sonho e visões. E o versículo 1 inicia assim:
No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Então tudo indica que o sonho de Daniel, ele era maior, só que ele fez um resumo. E o resumo é o seguinte: em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O mar grande aqui, ele está falando a respeito do mar Mediterrâneo, o mar grande. E quando ele fala dos 4 ventos, são os 4 cantos da terra. Ou seria talvez apontando para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os 4 cantos da terra. E este vento, ele agitou o mar. O mar aqui são povos, nações. E quando esse vento agitou as nações, os povos ficaram agitados. Então começaram a aparecer estes animais simbólicos. E ele viu o primeiro animal. O primeiro animal, ele parecia um leão. E diz que tinha asas de águia. Eu observei e em um certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou sobre os 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Este primeiro animal aqui é a Babilônia. Primeiro império aí, grande império, a partir aí da vida de Daniel. Porque anterior ao Império Babilônico, teve o Império Assírio e teve o Império Egípcio. Mas a partir de Daniel, ele contempla a visão a partir dele. E ele vê aí esse primeiro grande império que é a Babilônia. Inclusive nos escritos de Jeremias ele fala e compara o Império Babilônico como um leão. Em outra passagem ele fala que como águia. Então ele compara o Império Babilônico como um leão e como águia. E diz aqui que ele firmou sobre os 2 pés como um homem, recebeu o coração de homem. Nós não sabemos por que Daniel ele escreveu isso aqui. Não fica claro por que ele firmou sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem, já que ele estava falando a respeito do leão. Será talvez por causa daquela transformação sofrida por Nabucodonosor, quando ele se tornou um animal, recebeu um coração de animal e depois tornou novamente a receber um coração de homem e voltou para o seu palácio? Não sabemos. No versículo 5 ele diz que a seguir eu vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos lados e na boca entre os dentes tinham 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Este animal aqui também muito grande, o urso, ele simbolizava a aparência de um urso, ele simbolizava o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa ele iniciou por volta do ano 538 e ele se estendeu até o ano 331 a.C. E este império, ele diz aqui que o urso foi erguido por um dos seus lados. Provavelmente ele estava apontando para a Pérsia, porque a maior potência deste império estava centrado na Pérsia, que hoje é o Irã. E ele desce, invade ali a Babilônia, e diz aqui a visão de Daniel, que Daniel teve, que ele tinha 3 costelas entre os dentes. Talvez isto estivesse apontando para os outros menores impérios que ele tinha, ou melhor, para os impérios que ele tinha conquistado, que seria a Lídia, o Egito e a Babilônia, e tinha anexado esses 3 impérios ao seu, tornando assim o Império Medo-Persa. Inclusive, na Pérsia ficou Ciro e na Média ficou Dario.
O versículo 6 diz assim: depois disso vi outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Este império aqui é o Império Grego. O Império Grego ele começou por volta do ano 330 e ele se estendeu até o ano 168 a.C. Esse império ele se expandiu muito rápido. A sua expansão aconteceu de uma forma assustadora. Talvez por isso é que este leopardo, apesar de ser muito rápido, um dos animais mais velozes do reino animal, ele ainda tinha asas, 4 asas. O Império Grego ele expandiu de uma forma assustadora. O grande imperador era Alexandre. Inclusive ele morreu muito novo ainda. Ele tinha ido para a região da Índia conquistar e quando ele estava retornando, ele morreu com apenas 33 anos de idade. E tudo indica que essas 4 cabeças aqui da visão de Daniel, esse leopardo tinha 4 cabeças, porque assim que, vejam bem que no finalzinho aqui do versículo 6, ele fala que tinha 4 cabeças. Tudo indicando que essas 4 cabeças aqui do finalzinho do versículo estava apontando que após a morte aqui de Alexandre, o Império Grego ele foi dividido em 4. Foi dividido em Cassandro, foi dividido para Lisímaco, também Ptolomeu e Seleuco. Por isso fala aqui de 4 cabeças. Um ficou na Macedônia, na Trácia, um no Egito e outro na Síria. No versículo 7 diz assim: em minha visão à noite vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Impressionante que Daniel aqui ele só traz a descrição deste animal, mas ele não compara este animal com nenhum animal que ele tinha visto na natureza. Que animal seria este? Mas ele fala que ele era aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores. E tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Este chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Este império aqui, ou este animal aterrorizante aqui, apontava para o Império Romano. O Império Romano ele começou em 168, mas primeiro teve um triunvirato, e após um triunvirato começou o domínio dos Césares. E isto começou por volta do ano 27 a.C. Começou aí o reinado dos Césares. E este império ele estendeu até por volta do ano 476. E o Império Romano ele foi muito cruel. Talvez por isso que Daniel, na sua visão, ele disse que este animal era aterrorizante, assustador, poderoso. E diz que também os quais devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. O Império Romano ele foi muito cruel, principalmente quando o imperador ele criou ali a luta de gladiadores, e essas lutas de gladiadores era algo assim terrível. Milhares e milhares de pessoas e também de animais foram massacrados nos coliseus, nas arenas ali do Império Romano. Talvez este animal aterrorizante estivesse apontando para esse lado cruel do Império Romano. Mas o Império Romano também
ele caiu. Diz aí que surgiram 10 chifres. Porque quando o Império Romano ele caiu por volta do ano 476, formaram-se 10 povos a partir da queda do Império Romano. Foram os hunos, os francos, os burgúndios, os anglo-saxões, os visigodos, os suevos, os lombardos, os vândalos, érulos e os ostrogodos. 10 povos eles originaram aqui do Império Romano. Então eram os 10 chifres. E também, se nós continuarmos lendo esta profecia ou esta visão profética através de um sonho que Daniel teve, você vai chegar à conclusão que no futuro próximo, e também ler lá no livro do Apocalipse, tudo indica que no futuro próximo vai levantar 10 nações novamente, ou seja, o império do anticristo restaurado. E esse império do anticristo restaurado vai ser uma ponta pequena que vai levantar, vai derrotar todas as outras 10 pontas e vai estabelecer o seu império mundial cruel, parecido com o Império Romano. E diz aqui no versículo 9, para encerrar, depois eu vou dar continuidade a esta meditação neste capítulo 7 de Daniel. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Aqui provavelmente Daniel, no seu sonho, ele tenha visto aqui a majestade do Deus Todo-Poderoso. Quando ele fala de veste branca, ele fala de pureza, como a neve. Quando ele fala de cabelos brancos como a lã, ele está falando da eternidade de Deus, até porque Deus é espírito. Ele não teria um corpo em que seus cabelos branqueassem. O branco aqui estava simbolizando a sua eternidade. E diz aqui que seu trono estava envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Isso aqui está falando fogo, está falando de juízo, que Deus é amor, mas ele também é juízo. E diz aqui que diante dele saiu um rio de fogo também, apontando para o juízo de Deus, e milhares de milhares o serviam. Milhares de milhares que o serviam, tudo indica que eram os anjos que estão diante da presença do Senhor. E milhões estavam diante dele, tudo indica que seriam aqueles que seriam julgados por Deus Todo-Poderoso. Na próxima oportunidade, eu estarei dando continuidade à meditação nesse capítulo 7 desta visão profética de Daniel. Vale lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tira reis, coloca reis. A história da humanidade está toda registrada nos livros do Senhor Deus Todo-Poderoso. Fique com Deus e até a próxima oportunidade.